Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Santiago. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre moral e liberdade. Bem, no primeiro momento, quando nós falamos sobre moral e também liberdade, parece que as duas palavras elas não estão conectadas, ou a gente não consegue perceber essa conexão entre as duas esferas, né? Da moral e da liberdade. Mas elas estão sim conectadas. Veja só, quando nós falamos de um ser humano consciente, que ele tem uma consciência, nós imaginamos consciência como sendo algo racional, lógica, né? E somente pautada aí nessa questão da racionalidade. Mas além de uma consciência racional e lógica, nós também poderíamos dizer que o ser humano, dentro de uma sociedade, ele sempre vai ter aquilo que nós chamamos de consciência moral. E a consciência moral, ela nada mais é do que essa faculdade, essa capacidade do ser humano de observar a própria conduta e julgar sobre o seu passado, sobre o seu presente e sobre as suas intenções futuras. E esse julgamento é justamente a emissão de juízo que ele pode dar a partir desses acontecimentos, né? A partir dessas condutas que ele teve tanto no passado quanto ele está tendo no presente ou sobre as suas intenções futuras. É claro que ele pode julgar sobre si ou sobre outras pessoas também, mas é importante dizer que o ser humano, inserido dentro de uma sociedade, inserido dentro de uma cultura, consequentemente, ele tem uma consciência moral. Bem, e na prática, qual é o caminho que nós fazemos quando nós temos essa consciência moral? Nós julgamos algo como sendo bom ou ruim e fazemos as nossas escolhas. E essas escolhas revelam de fato que nós temos uma liberdade, né? Ou seja, a partir do momento em que eu consigo fazer essas escolhas, né? Então eu sou livre. Bom, é importante dizer aqui e enfatizar que a consciência moral, ou seja, essa capacidade de julgar, ela está diretamente ligada com a liberdade. Por que isso? Porque se nós formos fazer um julgamento de uma ação, de uma determinada atitude, do ponto de vista moral, eu não estou falando aqui do ponto de vista jurídico, de legislação. Eu estou falando do ponto de vista moral. Se eu for julgar uma ação a partir do ponto de vista moral, eu preciso levar em consideração duas coisas. Primeiro, essa consciência moral, ou seja, essa capacidade de julgar. E a segunda coisa, eu preciso julgar se ele de fato tinha ou não liberdade no momento em que ele tomou determinada atitude, em que ele praticou determinada ação. Vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais prático. Então, vamos supor que um pai ele teve a sua filha sequestrada. O sequestrador liga para ele e exige uma série de ações, uma série de atitudes que ele faça, né, para ter a vida da filha dele de volta, né, sã e salva. Mas o pai, obviamente, percebe que essa série de exigências vão contra o código moral que ele mesmo possui e que a sociedade possui. Se esse pai cede a todas as exigências desse sequestrador, não podemos julgar essas atitudes a partir da moral. Por quê? Porque não havia liberdade para aquele pai no momento em que ele praticou essas ações, praticou essas atitudes. Isso porque a liberdade de escolha estava na mão do sequestrador. Ou seja, o sequestrador ditou para ele o que ele deveria fazer e ele fez tentando salvar a vida da filha dele. Então, do ponto de vista moral, eu não estou falando do ponto de vista jurídico, volto a enfatizar aqui. Então, do ponto de vista moral, eu não posso julgar a ação dele. Por quê? Porque não havia a liberdade. Tá bom? Então, isso é importante a gente gravar isso aí quando nós falamos sobre consciência moral e nós falamos aí sobre essa questão da liberdade. Então, gravem bem. Quando eu tenho ausência de liberdade, eu não posso fazer um julgamento moral das ações daquele indivíduo. Quando eu tenho liberdade, então eu posso sim fazer um julgamento moral e aquele indivíduo terá também uma responsabilidade. Porque, veja só, no caso desse sequestrador, a responsabilidade maior das ações daquele pai não está com o pai, está com o sequestrador, que fez as exigências para que a filha daquele pai fosse de fato libertada, né? Então, veja só, quando existe liberdade, eu posso sim fazer um julgamento moral daquela ação e eu também posso dizer que existe uma responsabilidade. Aquela pessoa que agiu de determinada maneira
contra aquele código moral, contra aquela norma moral que existe ali dentro da sociedade. Então, ela tem sim uma responsabilidade, ou seja, responsabilidade é aquele que responde por aquilo que ele fez, tá bom? Bem, outra coisa que a gente pode falar aí sobre moral e liberdade é justamente as noções de vício e virtude. Quando nós falamos sobre virtude, nós estamos falando sobre também essa qualidade ou essa ação que dignifica o homem. É essa prática constante do bem de modo consciente, livre e responsável. O que isso quer dizer? Significa que um homem virtuoso é aquele que sempre está buscando praticar o bem de uma forma consciente, de uma forma livre, mas também de uma forma responsável. Então, quanto mais o homem pratica essas ações, mais virtuoso ele será. Aristóteles mesmo fez uma grande lista aí falando sobre as virtudes. Mas entre elas a gente poderia falar sobre a coragem, a lealdade, a justiça. São aí virtudes que o ser humano possui. Quanto mais o ser humano no uso da sua liberdade, ele então faz a prática do mal, ele escolhe a prática do mal ao invés da prática do bem, então ele está usando a sua liberdade sem responsabilidade moral. Por que isso? Porque ele está fazendo algo ruim para si, para outras pessoas, claro, e evidentemente ele está se eximindo da sua responsabilidade. Porque quando nós utilizamos a nossa liberdade, nós somos responsabilizados. Lembre-se que eu acabei de falar aqui, a responsabilidade. Ou seja, quando eu estou cedendo ao vício ou eu estou dizendo que alguém está ligado ao vício, significa que alguém está de fato ligado a uma prática de algo que é mal e ele usa a sua liberdade e obviamente ele está se eximindo, né? Ou seja, ele está deixando de se responsabilizar moralmente por aquilo que ele faz. Então essa é uma pessoa de fato viciosa, e aí a gente poderia citar a deslealdade, né, a covardia em contraponto à coragem, poderíamos falar da injustiça. São pessoas aí que têm aí vícios, né, ou são pessoas que têm práticas viciosas. Muito bem, diante da história da filosofia surgem aí vários filósofos que vão abordar essa temática, tanto da liberdade quanto a questão da ausência da liberdade, ou também chamado de determinismo. Então essas correntes da filosofia que surgem abordando aí sobre essas temáticas vão, de certa forma, ter várias opiniões, várias características muito peculiares se nós pegamos os diversos filósofos. Mas aí, para a gente poder sintetizar nessa videoaula, a gente dividiu aí essas diferentes correntes, essas divergentes ideias e concepções sobre liberdade e determinismo em três grandes áreas. A primeira área vai falar um pouco sobre essa concepção, né, de liberdade, ele vai defender que o ser humano é livre. A outra concepção, que é o determinismo, vai dizer que essa liberdade não existe. E também nós teremos aí uma terceira corrente que vai fazer um diálogo, né, uma dialética entre essa corrente do determinismo e do livre-arbítrio. Bem, a primeira que quero tratar aqui com vocês é sobre a visão do determinismo. Bom, eles vão dizer que a liberdade não existe, pois o ser humano é sempre determinado. E determinado pelo quê? Às vezes ele é determinado pela própria natureza biológica, quando ele cede aos seus instintos e às suas necessidades. E às vezes o ser humano também ele é determinado pela sua natureza histórico-social, quando ele cede aí às leis, às normas e aos costumes. Ou seja, de uma forma ou de outra, o ser humano é sempre determinado, seja pelo seu biológico ou seja pelo seu contexto histórico-social. Então, nesse contexto aqui, nesta corrente do determinismo, não há liberdade para o ser humano. Ele é sempre determinado, ele é sempre condicionado, seja pelo seu biológico, pelos seus fatores internos, ou seja pelos seus fatores externos, que é justamente a sociedade que ele vive, tá bom? Então, alguns filósofos que se destacam aí nesta corrente, nessa concepção, tem esse pensamento, é justamente Helvétius e Holbach. Tá? Todos esses dois filósofos foram, de fato, influenciados pela visão determinista de Thomas Hobbes, e então, por essa razão, desenvolveram o seu pensamento, né, a sua filosofia, em cima aí dessa corrente do determinismo, afirmando que o ser humano, de fato, ele não possui essa liberdade. A liberdade aqui é uma utopia, é uma ilusão.
A segunda corrente que gostaria de tratar com vocês é justamente a corrente acerca do livre-arbítrio. Bom, e essa corrente filosófica vai afirmar que o ser humano ele é sempre livre. É importante frisar que nesta corrente filosófica eles até admitem a existência de fatores, né, de determinações externas, ou seja, do contexto social, e também eles acreditam que existem sim as determinações internas, que é justamente as questões biológicas. Eles acreditam sim que existam essas duas determinações, né? Mas eles também acreditam que o ser humano ele possui aí uma liberdade moral que está acima dessas determinações. Então essa liberdade moral ela está acima das determinações sociais, mas também dessas determinações biológicas. Ou seja, como ele tem uma liberdade moral acima, o ser humano sempre será livre, nunca será condicionado a essas determinações que existem, tá bom? Mas que não determinam o ser humano. Elas tentam determinar, mas o ser humano possui uma liberdade moral que escapa dessas determinações. Então, o ser humano sempre possui uma possibilidade de escolha, né? Ou seja, ele estabelece por si mesmo, né, qual é a sua ação, ou qual deve ser a sua ação, ou qual deve ser a sua atitude que deve ser tomada aí dentro dos contextos diversos durante sua vida. Então, dessa forma, ele coloca aí, essa corrente coloca a liberdade como sendo autodeterminada. O sujeito é que determina a sua liberdade, né? Auto, né? Ou seja, eu mesmo consigo determinar. Liberdade autodeterminada. A partir do sujeito, então, existe essa liberdade, porque ele possui essa liberdade moral que está acima dessas determinações, tá bom? Um grande filósofo aí se destaca nesse tipo de pensamento, nesse tipo de corrente, e com certeza é um dos grandes expoentes dessa corrente filosófica, é Jean-Paul Sartre. Ele que justamente disse que o homem está condenado a ser livre, ou seja, ele disse que indiscutivelmente o ser humano não tem como fugir dessa capacidade que ele possui de ser livre. E por último, eu gostaria de falar sobre essa corrente que dialoga tanto com o determinismo como essa questão do livre-arbítrio, dessa liberdade autodeterminada, que é justamente essa corrente que faz essa dialética, né? Esse diálogo entre essas duas polaridades. E essa dialética ela vai ser caracterizada justamente por afirmar que o ser humano ele tem sim uma liberdade, e essa liberdade ela vai ser desenvolvida, né, a partir da influência de fatores objetivos. Que fatores são esses? As necessidades naturais e os costumes também, né? Então veja só, aqui eles estão fazendo a junção. Eles vão dizer, sim, o ser humano possui uma liberdade. E, ao mesmo tempo, eles estão dizendo, ele também é determinado. Por quê? Porque ele possui aí necessidades naturais, ou seja, as necessidades biológicas, a gente pode colocar aqui, que nós colocamos, né, as necessidades naturais, né, da própria natureza do ser humano, mas ele também possui seu contexto social. Então não podemos aí ignorar esse contexto social, né? Quando a gente fala sobre normas da sociedade, nós estamos falando justamente desse contexto, desses fatores externos. Então, esta corrente vai dizer assim, o ser humano tem liberdade, o ser humano tem também as determinações do seu contexto social e também tem as determinações biológicas, né? E o ser humano, ele vai ser cada vez mais livre à medida em que ele toma consciência, né, e ele compreende essas necessidades, ele compreende essas limitações, ele compreende de fato justamente essas determinações que a vida impõe sobre ele. Então, a partir do momento que ele se torna consciente dessas determinações que ele possui, quanto mais então ele será livre. Por quê? Porque ele consegue aí conjecturar na sua cabeça possibilidades para fugir dessas determinações, para alargar a sua liberdade, tá bom? Então, veja só, aqui nós temos um casamento entre as duas correntes, dizendo sim, o ser humano tem uma liberdade, mas ele também tem uma determinação. E ele se torna cada vez mais livre à medida que ele toma consciência dessas determinações, dessas limitações que são impostas tanto pela sociedade quanto também pelo seu próprio biológico, tá bom? Então, algumas pessoas que se destacam, né, alguns filósofos se destacam nesse tipo de pensamento são, então, Marx, Spinoza e também poderíamos falar de Hegel. É claro que cada um deles vai desenvolver a sua filosofia de uma maneira
muito singular, muito própria, mas ainda assim nós podemos dizer que dentro da filosofia deles, todos são unânimes em afirmar que quanto mais o ser humano possui essa consciência, quanto mais o ser humano possui essa compreensão daquela realidade que limita ele, daquela realidade que determina ele, ele então consegue ser mais livre, tá bom? A partir do momento que ele tem essa compreensão, a partir do momento que ele tem consciência dessas suas necessidades, tá certo? Então, essas são as 3 correntes filosóficas que vão abordar sobre essa questão da liberdade e também do determinismo. Bem, antes de encerrarmos essa videoaula, esse é o momento para que você coloque para nós aqui nos comentários qual é a sua opinião. Você acha realmente que o ser humano é livre? Ou você acredita que o ser humano ele é de fato determinado? E pelo que ele seria determinado de fato? Ou você acha que algumas vezes o ser humano é livre, algumas vezes você acha que o ser humano é determinado? Será que você pensa um pouco como o pessoal aqui que tenta fazer essa dialética entre essas duas correntes? Coloca aqui nos comentários o que você pensa acerca desse assunto. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu joinha aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus colegas, se inscreva no canal e a gente se vê numa próxima aula.